Palavra do Senhor Jesus, Salmo de número 42, do verso 1 em diante, diz assim: Como suspira a corça pela corrente de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com multidão de povos e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Missar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela grande honra que temos de viver em um país livre, onde podemos nos reunir depois de um dia árduo de trabalho, abrirmos a Tua Palavra e meditarmos nela. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Teu Espírito Santo habita no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para bem daqueles que amam a Ti e aqueles que esperam no Senhor. Senhor, obrigado porque sabemos que a mensagem do Evangelho é sempre maior do que o pregador. Por isso eu peço que o Senhor visite-nos de uma forma poderosa essa noite, Pai. E como diz o escritor de Hebreus, porque a Tua palavra, ó Deus, é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Aquela palavra que é capaz de penetrar a divisão de alma e de espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e sondar cada um de nós, Senhor. E não há alguma coisa encoberta diante de Ti. Por isso, Senhor, fala conosco e ministra no mais íntimo da nossa vida. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, eu confesso que eu estou até muito emocionado de poder ministrar, porque agora, na semana que vem, vão completar 9 meses, que eu não ministro a palavra, é um bom tempo. Mas o texto vamos ver se dá certo. Tinha alguns avisos, o aviso eu deixo para o final. O pastor Altair deu início a uma série no livro de Salmos, e o livro de Salmos tem algumas coisas que são muito características, que é interessante a gente poder falar um pouco sobre elas. Salmos, queridos, são clamores da alma. Salmos são orações. Salmos é a expressão da alma de alguém, é um clamor. Salmos também são cânticos de adoração, de louvor, de exaltação ao Senhor. Cânticos também de choro, algumas vezes, de lamento. Os Salmos é a expressão nua da nossa alma, da alma do salmista e também de muitos de nós. Dan, abaixa só um pouquinho o meu microfone. Quando nós lemos o livro de 1 e 2 Reis, ou quando lemos 1 e 2 Samuel, nós encontramos a maioria das histórias que deram origem aos Salmos. Enquanto eles estavam vivendo, aumenta só um pouquinho, difícil, né?
enquanto eles estavam vivendo aquilo que está em 1º e 2º livro de Reis, 1º e 2º Samuel, enquanto eles estavam lutando, batalhando, pelejando, vivendo aquilo que está escrito naqueles livros, a maioria dos salmos foram escritos nesse período. Nós temos salmos de Moisés também, que foi escrito em outro período. Temos alguns salmos que foram escritos em outros períodos de cativeiro, mas a grande maioria dos salmos está nesse período. Mas quem lê somente o livro de Reis, ou quem lê somente o livro de Salmos, confronta-se com homens fortes. Quando nós olhamos para esses textos, nós vemos homens valentes, a Bíblia diz poderosos em guerra, como os valentes de Davi, homens que pelejavam, como um dos valentes de Davi, e em um dia foi capaz de matar 1000 homens. Você já pensou o que é um guerreiro pelejar contra 1000 e matar todos os 1000? Que coisa! No final da batalha, a mão dele estava presa à espada, porque a pele soltou e a mão não se abria de tão travada que estava. Que guerra era essa? Mas quando nós olhamos, nós falamos que homens poderosos. Quando nós olhamos para Samuel, nós vemos um homem chamado Davi, enfrentando um gigante Golias. Parece que é um homem que não tem medo de nada, parece que é um homem extremamente forte, extremamente corajoso, um homem decidido, é um guerreiro. Mas quando nós lemos o livro de Salmos, nós percebemos que esses mesmos homens, fortes, corajosos, decididos, guerreiros, eram pessoas sujeitas ao mesmo medo, às mesmas dúvidas, aos mesmos sentimentos de depressão, como o de Elias, que a Érica ministrou no domingo, aos mesmos sentimentos de desânimo, aos mesmos sentimentos de preocupação, de desvalor, de temor, de desejo de correr, de abandonar e de desistir. Quem lê apenas a história dos grandes heróis de Israel, como Davi, que eu falei, e não vê as suas orações, e não lê os salmos de Davi, fica com uma ideia um tanto irreal de quem é esse homem. Pensa que é um homem além de todo e qualquer abatimento. E queridos, muitas vezes nós fazemos isso. Nós olhamos para homens como Moisés, nós olhamos para homens como Davi, nós olhamos para homens como Elias, nós olhamos para homens como Paulo, homens como João, e atribuímos a eles poderes até inumanos, poderes que não são inerentes ao ser humano. Achamos que alguns deles são super-homens. Olhamos para Ruth, as mulheres falam: olha, Ruth Esther é uma mulher diferente de todas as outras. Pensamos neles como pessoas que estavam além dos conflitos da humanidade. Mas quando nós olhamos os salmos deles, quando nós olhamos as orações que eles escreveram, nós vemos que esses salmos mostram o lado humano desses heróis da fé. São sim heróis da fé, mas são homens como nós, revelam como nós e eles somos parecidos, somos feitos da mesma estrutura, somos feitos do pó, revela como possuímos a mesma natureza, a natureza de seres caídos, revela como sofremos do mesmo mal, da dúvida, do medo, do temor. Revela também nos salmos que eles escreveram, nas orações que eles escreveram, que eles, como nós, carecemos das mesmas coisas, do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, é por isso que o pastor Altair sentiu uma direção de Deus de ministrar para a igreja a respeito de Salmos. Nós lembramos aquilo que Tiago escreveu, dizendo: Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E quando nós olhamos para Salmos, nós vemos isso, nós vemos homens como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Sentimento de medo, de ira, de inveja, de ciúmes, de autopiedade, de desejos, de dúvidas. E é por isso, queridos, que eu amo o livro de Salmos. É por isso que quando eu leio Salmos, eu me vejo neles. É por isso que eu me sinto dentro do livro de Salmos. É por isso que eu me identifico com eles. É por isso que quando eu leio os Salmos, eu me conheço melhor, eu vejo a nossa humanidade. É por isso que quando nós lemos Salmos, nós podemos nos superar através da leitura da palavra de Deus. E é por isso que quando nós lemos Salmos, nós podemos adorar a um Deus vivo, que usa homens como nós para escrever histórias.
glorifica tão somente a Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor tem que ser dado a Ele. Por isso eu quero convidar vocês a virem nas quartas-feiras, a convidar outras pessoas a virem nas quartas-feiras, a estudar o livro de Salmos conosco, a ver que todo grande homem, toda grande mulher de Deus também sofria como nós sofremos, mas venceram como nós venceremos em nome de Jesus. E esse Salmo de número 42, ele não é diferente. Ele é um Salmo de Davi. A maioria dos salmos, uma boa parte deles é Salmo de Davi. E esse Salmo é um Salmo muito interessante, porque ele demonstra que o salmista, que aqui no caso Davi, esteve em lugares diferentes. Só que é muito interessante, porque ele esteve em lugares diferentes, fugindo de uma pergunta. E quando nós vamos olhando o Salmo 42, Salmo 43, nós vemos que uma pergunta estava muito forte no coração dele. E a pergunta é: onde está Deus? Onde está Deus? Onde é que está Deus? Olha aí, se você fechou a sua Bíblia, abra novamente, Salmo de número 42, nós vemos algumas vezes ele perguntando isso. Por exemplo, verso de número 2 em diante: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde é que Ele está? Quando nós lemos lá na frente, nós vemos de novo o verso número 10: esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde é que Ele está? Queridos, o salmista Davi também sentiu algo que muitas vezes nós sentimos, que no meio do conflito, no meio da dor, no meio da perca, no meio da morte, no meio do luto, no meio da tristeza, no meio do desespero, no meio da decepção, no meio de alguma situação de perca, nós perguntamos: onde é que está Deus? E nós olhamos aqui e vemos alguma coisa bem interessante, porque quando nós nos vemos diante dessa questão, onde está Deus, diante do fato de que alguns momentos parece que Deus está inoperante. Você já sentiu isso? Parece que Deus não está operando na situação da sua vida. Parece que Deus pode, mas Ele talvez não se importe com aquilo que você está vivendo. Parece que Deus está um pouco perdido, porque o melhor era ir por aqui, mas de repente Ele vai por ali. Parece que de repente o melhor é deixar alguém que nós amamos do nosso lado, mas de repente Deus recolhe essa pessoa. Ou quando parece que Deus está blindado, o céu está blindado, e nós não podemos chegar até Deus, e as nossas orações não chegam até Ele. Ou quando parece que Deus está mudo, ou quando Deus parece que está congelado, ou um Deus que permite que a vida se encha de ironia, de dor, de lamento. Você já parou e pensou isso? Por que é que Deus está permitindo isso? Por que é que Deus está permitindo essa situação na minha vida? Por que é que Deus está permitindo o lamento, a dor, a opressão, o choque, enfim? Existem momentos que nós fazemos essa pergunta, como Davi: onde é que está seu Deus? E algumas vezes as pessoas chegam até nós, especialmente quando nós somos novos convertidos, começamos a ir para a igreja, aí vamos para a igreja, o carro bate, alguém te rouba, acontece um desastre, você é mandado embora, e vem alguém e diz assim: onde é que está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Queridos, como é difícil passar por isso. Eu creio que todos vocês já passaram por situações parecidas como essa, e quando essa pergunta vem, ela bate, ela assola o nosso coração. A pergunta: onde está o seu Deus? Nos abate profundamente. Agora, quando o salmista está sofrendo isso, ele começa a buscar resposta, e ele passa por algumas regiões, ele começa a fugir dessa pergunta, começa a fugir das pessoas que fazem essa pergunta. E a primeira região que ele vai, está aí no Salmo, eu vou mostrar uma foto dessa região, é uma região do deserto, o deserto da Judéia. O deserto da Judéia é uma região muito árida, com muitos rochedos, muitas pedras, não tem plantação nenhuma, mas tem rochedos profundos. E ele vai para esse deserto, e quando ele está lá no meio do deserto, ele escreve o início desse salmo. Olha aí comigo na sua Bíblia, o verso de número 1 e 2, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Mas por que é que você sabe que ele foi para uma região como essa? Porque
corças que ele está falando são as cabras montanhesas, são as cabras que só estão nessa região de Israel, nessa região do deserto de Israel, nessa região do deserto da Judéia. Então imagina só essa cena comigo. Provavelmente ele está ali naquele deserto, essa cena que ele escreve, e olha só essa situação, tenta pensar junto comigo. Uma região erma, de pedra, sem água, sem nada. E aí de repente ele olha, pensa isso, e de longe ele vê uma corça, de longe ele vê uma cabra que vive nas montanhas, e ele olha e ele vê que ela está vindo ofegante, ele olha e ele está vendo que ela está vindo com sede, está sofrendo, está buscando água, está desesperada por matar a sua sede, e ele vê que ela talvez está vindo até bramindo, imagina isso. Ele está lá no meio do deserto, ele olha para as montanhas. A Bíblia diz que Davi, por muitas ocasiões, ele se refugiou nas montanhas. Quando Saul, por exemplo, desejou matá-lo, ele ficava escondido nas montanhas. Agora imagina numa situação como essa, ele olhando a cabra e vendo a cabra correndo, procurando água, porque essa região fica anos sem chover, não fica dias, nem meses. Vocês lembram esses dias atrás que nós ficamos um período sem chover aqui em São Paulo? Difícil de respirar, difícil de tudo. Lá não é tão difícil de respirar, porque não teria poluição na época, mas o pó subindo, imagina anos sem chuva, nada, seco por todos os lugares. Aí de repente ele vê uma corça, talvez até assim, bramindo, querendo água, e ele olha para aquela corça, vê que talvez ela está tentando tirar a umidade do ar, que não tem umidade nenhuma, e o salmista vê aquele animal e diz assim: Deus, eu estou como esse animal. Olha o que ele diz: assim como esse animal está sedento pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, a minha alma está sedenta. Estou tão longe de ti, eu não estou me sentindo perto de ti, eu estou num deserto árido da minha vida espiritual, do meu coração, e assim como aquela corrente de água é o desejo dessa corça, dessa cabra montanhesa, eu desejo a ti, a minha alma tem sede de ti. Eu me comparo com essa corça sedenta. É interessante porque ele não se compara com o camelo. Vocês sabiam que o camelo ele é capaz de beber água e ficar andando 40 dias no deserto sem precisar de água? Mas a corça não. A corça, se ficar mais de 10 dias, ela cai e ela começa a morrer. O camelo fica 40 dias, bebeu um pouquinho, ele fica 40 dias. A corça não. E Davi olha e ele escreve: assim como essa corça precisa de água, a minha alma, ela está seca. A minha alma, ela suspira por ti. Eu não consigo viver sem a sua presença. Por isso que ele escreveu o salmo dizendo: Senhor, faça tudo, mas não aparta de mim o teu Espírito Santo, porque a minha alma suspira por ti, precisa de ti. Mas então, quando nós continuamos lendo esse salmo, nós vemos que esse homem sai do deserto e ele se dirige a uma região do norte de Israel. Verso de número 6 e 7, olha aí na sua Bíblia, bem rapidinho. Sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Missar. Um abismo chama outro abismo a favor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele diz: olha, eu agora saí daqui e fui lá para a região do Jordão. Mas quando ele diz assim: sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, da terra do Jordão e do monte Hermon, ele está falando ali, outeiro de Missar, é onde o Jordão começa, é a nascente do Jordão. Eu trouxe uma foto aqui, ali perto da nascente do Jordão, mas um pouco mais recente. Agora o pessoal colocou assim um lugar mais fácil para você chegar, tomar um banho. A irmã Nerisa tomou um banho lá, eu estou sabendo, alguns outros aí também, né? Alguns irmãos estiveram lá. Bem, mas a nascente do Jordão, e veja aqui, ó, esse verde é porque o Jordão, especialmente na nascente, ele tem aquele negócio limo, sabe, aquilo que fica liso, fica muito liso. E a impressão que o salmista está dizendo é o seguinte: a imagem que ele tem é de um homem que tenta atravessar o Rio Jordão. Então imagina um homem que está saindo desse lado para tentar vir do outro lado, bem por aqui, perto aqui. Aí esse homem começa e de repente ele escorrega.
E a imagem que ele tem é essa, de alguém que está atravessando e de repente escorregou. E aí ele diz, um abismo leva outro abismo, ao favor das tuas ondas e catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E esse homem começa a ser levado, então ele diz, um abismo chama outro abismo. Imagina essa situação, alguém escorrega e aí coloca a cabeça para fora e a onda vem e joga para baixo. Aí você começa a sair, você tenta procurar algum lugar para pegar, você pega numa grama, só que vem a onda e te joga para baixo, sabe? Um abismo levando a outro, uma onda levando a outra, jogando de um lado, jogando de outro. É essa sensação. Sabe qual é a palavra que o salmista usa no hebraico original? É a mesma palavra que está em Gênesis capítulo 1, verso número 2. Quando diz que a terra era sem forma e vazia, que havia um caos sobre a terra. É o caos, é a mesma palavra do hebraico. E ele está dizendo, um caos leva a outro caos, um caos chama outro caos, uma depressão chama outra depressão, uma agonia chama outra agonia, uma pergunta, uma questão, uma indagação chama outro. Um desespero leva a outro desespero, um problema leva a outro problema. Parece aquela situação de alguém que fica enfermo, porque está doente, tem que gastar dinheiro com medicamento, com operação, porque não tinha um plano de saúde, o plano de saúde não cobre, vende um carro, aí fica com dívida, olha, já está enfermo e agora está com dívida, aí porque fica com dívida, começa a ter crise, não dorme direito, não tem paz, não consegue trabalhar, fica com raiva, briga com o patrão, chega em casa com raiva, briga com a mulher. Você está entendendo essa sequência de situação? Um abismo leva a outro abismo, e o salmista está dizendo, eu passei por isso também, eu estou sentindo isso, na profundeza da minha alma, a agonia profunda, eu estou submergindo, perguntas estão vindo, onde é que está Deus? Cadê Deus nessa situação? Queridos, quando os caminhos de Deus não são compreendidos por nós, quando os caminhos de Deus não são como nós pensamos que deveriam ser, quando os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, essa pergunta, onde Deus está, ela explode na nossa alma. Essa pergunta não só explode, mas ela pode ser terrível, ela pode gerar crises horríveis, e é nessas horas que parece que a teologia não resolve os argumentos, parece que os argumentos são fracos, parece que as coisas ficam sem sentido. Nós nos vemos mergulhados, desesperados, ao léu da correnteza, sendo levados, sabe, quando a alma vai ficando angustiada, agoniada, amargurada, sem conseguir parar, emergindo na dor e na tristeza. É isso que o salmista está dizendo, sabe, isso pode acontecer por muitas coisas, é uma doença que chega de repente, é a vida financeira que assola, são os pais que ficam desesperados, aguardando que os seus filhos sejam transformados, e o pai ora dia e noite pelos filhos e não vê resposta, e diz, Deus, onde tu estás? Deus, olha minha filha, olha meu filho, olha essa situação, e de repente você se vê desempregado, de repente você se vê traído, de repente você se vê abandonado, de repente você se vê numa situação de alguma agonia, conflitos no relacionamento. E o que é que acontece quando nós achamos que Deus sumiu, quando Deus evaporou? O salmista diz, verso de número 3, acompanhe comigo, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde é que Ele está? Presta atenção, quando acontecem todas essas coisas conosco, nós vamos sendo tomados por situações tão difíceis, aqui da vida nessa situação, que nós nos sentimos que vamos passando a viver um ciclo de lágrimas, um ciclo de dor, passamos a viver um ciclo de dificuldade. Olha o que ele está dizendo, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Ele se sentia deprimido e chorava, e porque se deprimia ele chorava, e porque chorava se deprimia. Você já sentiu isso? E porque chora se deprime, e porque se deprime chora mais. E chega uma hora que você não sabe porque você está chorando, mas você está chorando porque se deprimiu, e se deprimindo porque você chorou, e aí você chora mais porque você está deprimido, e assim por diante. O salmista Davi está se alimentando da sua agonia, literalmente ele está dizendo isso, eu como as minhas lágrimas de dia e de noite. Eu não sei se você já passou por isso, sabe, quando você olha para o prato de comida, o alimento está ali, mas você não tem nem vontade de comer, não tem mais aquele prazer, aquela alegria de comer, e aí o que você come, o que é a sua lágrima,
O que você se satisfaz é com as lágrimas de dia e de noite. Só que também ele diz que surge outra coisa. Surge a incapacidade de louvar e celebrar a Deus. Olha o verso de número 4, vamos na sequência. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Eu lembro dessas coisas, mas eu não consigo mais ir com eles. Eu não consigo mais. Ele não diz o porquê, mas ele está dizendo: eu me lembro que eu ia celebrar no templo, mas é só lembrança. Eu não vou mais, eu não consigo ir mais, eu não quero ir mais, eu não tenho mais prazer. Sabe, podemos passar por isso também, uma incapacidade de louvar. Eu não sei se você já passou por isso. Queridos, quando nós passamos por isso, uma consciência teológica só não é suficiente. Sabe como é que é? É assim, ó, você chega na igreja, aí tem alguém aqui na frente com um violão bonitão, igual o Adeilson, alto, elegante. Aí começa e diz assim: vamos adorar a Deus. Aí, vamos adorar a Deus, Ele veio em minha vida. Aí você olha os irmãos cantando, e parece que lá dentro você está dizendo: mas eu não quero louvar. Aí você vai lá e senta. Aí alguém vai lá e fala: fica de pé. Aí você fala: eu não quero ficar de pé. Dá até raiva, dá vontade de tirar o sapato e tacar na cara de quem está pedindo, né? Ou só acontece comigo, eu acho que com os irmãos não. Talvez é só comigo. Mas aí vem aquela situação, você fala: eu não estou vendo sentido de celebrar. Vamos celebrar, vamos pular, vamos adorar. E você fala assim: mas não é isso que eu estou sentindo. Não é isso que a minha alma está pedindo, não é isso que eu estou querendo. Eu lembro até que eu já fiz isso com multidão em festa, mas não é isso que eu estou conseguindo fazer agora. Porque nas horas em que dói na carne, queridos, nós nos enfiamos nas emoções, nós confundimos os nossos pensamentos, nós agoniamos a nossa alma, as coisas ficam difíceis. Nós não conseguimos equacionar a dor, nós não conseguimos ver sentido para a dor. Nós falamos: se Deus existe, por que sofremos? Se Deus existe, por que a dor? Se Deus existe, por que a morte? Se Deus existe, por que um louco se explode lá na Barcelona? E aí a gente não consegue equacionar tudo isso. E aí chega na hora do louvor, e nós até nos sentimos alheios, estranhos. Não nos sentimos com motivos para cantar e celebrar. E aí o que vem é lágrima. Alguns choram fora, alguns choram no coração, alguns choram na alma. Mas também passa uma terceira situação. Verso de número 3, diz assim, eu já li só o finalzinho lá. Ó. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e de noite, enquanto me diz continuamente: meu Deus, onde está? Perdão, eleva o verso 4. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como passava eu com multidão de povo. Olha o verso de número 6. Diz assim: sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto. Presta atenção, ele começa a viver de uma lembrança. Sabe como é que é? Imagina você pegar um álbum de fotografia e você começar a folhear a sua vida espiritual. O dia que eu conheci Jesus. O dia que eu fui batizado nas águas. Aí você vai folhando. Aí você fala: o dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Imagina um álbum de fotografia na sua cabeça só. Aí você está folhando. Aí de repente, aquele dia que eu fui ao avivamento, acampamento, o encontro com Deus. Uau! O segundo encontro, uau! Que coisa maravilhosa. Só que de repente você vai folhando e as folhas começam a ficar em branco. E você fala: eu lembro do avivamento da década de 70, eu lembro do fogo, eu lembro da paixão, eu lembro do Pentecoste, eu lembro da libertação, eu lembro daquilo, eu lembro da alegria. Você sabe, eu lembro da alegria que eu tinha de ir para a casa do Senhor, mas agora, para eu ir para a casa do Senhor na quarta-feira à noite, é difícil, por isso fica vazio. Eu lembro, mas lembrança não é vivência, experiência do hoje. Circunstâncias que ficaram, e aí algumas coisas ficaram no passado. A Bíblia não diz o porquê, não diz se é um pecado, se é afastamento, esfriamento. A Bíblia não diz porque o salmista estava passando isso. É um clamor da alma, eu me identifico com isso. Só que aí, então, o Espírito Santo conduz o salmista a dar um basta no abismo, a convidar ele a sair do deserto, a dar um basta em ondas que levam ondas após ondas. Você pode nos ouvir? Está quase no fim. E nos mostra como podemos dar um basta nesse sentimento da nossa alma. Eu não sei se você já passou por isso.
Eu não sei se, quem sabe, você está passando por isso. Não sei se, quem sabe, você tem muitas lembranças que só fazem parte do álbum do passado, ou surge uma incapacidade, não tem mais alegria de participar do louvor, da adoração, da celebração, ou vive um ciclo de lágrimas por algum motivo na sua vida. Esse Salmo 42 também nos dá uma direção de como podemos dar um basta nas lágrimas, sair do deserto, parar o abismo que está o caos nos levando onda após onda e parar tudo isso. Vamos ver? Verso de número 11 diz assim: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Mas não é só aí. Olha o verso de número 4 aí da sua Bíblia. Verso 5, perdão. Olha o que ele diz no verso 5. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Mas se você ir para o Salmo de número 43 e você ler o verso de número 5, olha o que está falando lá. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Sabe o que é interessante? O salmista então começa a fazer algo. E a primeira coisa que ele faz é começar um diálogo com a alma dele. Ele começa um diálogo com a alma dele. Eu só imagino, a Bíblia não diz. Que ele senta talvez lá no meio do deserto, ou no canto do Jordão, e olha, fecha os olhos, coloca a mão no peito, e diz: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista percebe o seguinte: que todo esse problema não está no fato de que Deus está longe. O problema está no fato de que a minha alma está abatida e perdida, porque Deus continua ao meu lado. Por que estás abatido, a minha alma? Algumas vezes, queridos, somos cheios de autopiedade, e algumas vezes nós falamos: ai, parece que o mundo é injusto comigo, parece que Deus é injusto comigo. E nesse momento você precisa parar e olhar para dentro da sua alma e fazer uma leitura da sua alma de verdade e ver como está a sua alma. Talvez você está olhando para a sua alma e você vai ver que é só autopiedade, coitado de mim, ai, que dó de mim, ai, que isso. Ai, porque eu sou um crente tão fiel, e eu sirvo a Deus com tanta fidelidade, que Deus não poderia ter deixado o assaltante me roubar. Existem pessoas que pensam que Deus tem que ser igual um pitbull que fica do seu lado. Na hora que o assaltante vem, ele cai para cima do pitbull. Mas eu estava indo para uma reunião de oração, igual as irmãs vieram orar aqui, o assaltante foi lá e roubou o celular da irmã Maria Lapa ali dentro. Cadê a irmã Maria Lapa? Né, irmã Maria Lapa? Pô, que tristeza. Mas sabe por que muitas vezes isso acontece? Porque nós cremos e dizemos: mas eu sirvo o Deus de Abraão, o Deus de promessa, o Deus de aliança, o Deus que faz abrir o mar para Moisés passar, o Deus que abre o Jordão para entrarem na terra que mana leite e mel. Mas nós esquecemos que nós também servimos o Deus de Jó, o Deus que caminha conosco no vale da sombra e da morte, na enfermidade, na perca, quando os nossos filhos morrem, quando as pessoas que nós amamos morrem, quando nós perdemos os nossos bens. Por isso que essa doutrina da prosperidade, que diz: dá 100, você vai receber 1000, isso não é bíblico. O bíblico é: quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu estarei contigo. Mas você vai passar pelo fogo. Quando passares pelos mar, não te submergerá, porque eu estarei contigo, mas eu não vou te livrar do mar. Quando passares pelo vale da sombra da morte, talvez nem morrerás, porque eu estarei contigo. Quando fores jogado na fornalha ardente, eu estarei contigo. Mas não quer dizer que a gente não vai ser amarrado, não vai ser jogado. Nós seremos muitas vezes, mas o que nós precisamos fazer é dizer: a minha alma, aquieta-te. A minha alma, aquieta-te. Pergunte a sua alma qual a razão dela estar azeda, amargurada, talvez transbordante de piedade. Pergunte para ela essa noite: por quê?
Por quê? Por quê, ó minha alma? E o salmista começa: por que estás abatido, ó minha alma? E ele afirma para a alma: Ele é o meu socorro. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu o louvarei, porque Ele é o meu socorro. O socorro vem de Deus. Espere em Deus, confie em Deus. Olha o que ele diz: o problema não está fora. Do lado de fora, Deus continua sendo Deus, Deus continua sentado no trono do universo, Deus continua tendo todo o poder, mas o problema é que dentro da minha alma. Aquieta-te, creia e descanse, confie. E ele diz: pois ainda o louvarei. Eu gosto desse ainda. Diga assim comigo: ainda. Diga mais forte: ainda. A última vez diga: ainda. Agora diga assim: ainda o louvarei. Olha que coisa linda, ainda. Sabe por que eu gosto desse ainda? Porque enquanto houver um ainda, haverá esperança. Olha, é abismo, é dor, é sofrimento, é deserto, é para onde eu vou, eu estou me sentindo sozinho, mas eu ainda o louvarei. Ainda virá o socorro de Deus, ainda surgirá o livramento, ainda nascerá a salvação, ainda virá a libertação, ainda o louvarei, pois Ele é o meu auxílio, Ele é o Deus da minha salvação. Aleluia. Ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio. Queridos, enquanto houver o ainda, a esperança. Pode parecer que está abismo, pode parecer que está o caos, pode parecer que está complicado, mas eu ainda o louvarei, eu ainda verei o socorro, eu ainda verei Ele vindo, eu ainda verei a salvação, a libertação e a resposta das promessas de Deus sobre a minha vida. Né, irmã Maria Lapa? Ainda será salvo todos os filhos, e aleluia, já chegou o testemunho. Ainda o louvarei. Queridos, ainda, pois Ele é o meu auxílio. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha bem para mim: quem tem sido o seu auxílio? Em quem você tem confiado? No dinheiro, no 13º que você vai receber para pagar as dívidas? No carro? O salmista disse: muitos farão menções de carros e de carruagens, muitos confiam em carros e carruagens, mas eu todavia confiarei no Senhor da minha salvação. E esse aqui está dizendo: eu ainda o louvarei. Ele tem sido meu auxílio. Querido, o Deus que abriu o mar é o Deus que te auxilia. Ele é o meu auxílio. O Deus que fez a terra parar de girar ao sol é o Deus que te auxilia. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele continuará sendo Deus de eternidade a eternidade. Ele é Deus. O Deus que fez o maná cair no deserto para alimentar o seu povo é o Deus que nos auxilia. O Deus que faz a água jorrar da rocha quando estamos no meio do deserto. Ele diz: Moisés, toca na rocha, e a rocha por 2 vezes dá água, porque Ele é o meu auxílio, Ele é o Deus meu. Ele é o Deus que responde com fogo quando Elias clama, mesmo sendo Elias homem como nós, sujeito à angústia, sujeito à dor, sujeito à depressão, sujeito a pedir a morte. Eu não sei se você já pediu a morte, mas um grande homem chamado Elias um dia pediu para morrer, mas Deus veio, alimentou, tirou ele da caverna, mandou fogo para lamber água antes dele ir para a caverna, mas respondeu assim: ainda o louvarei. Queridos, do lado de dentro pode parecer que o seu coração está apertado, do lado direito do lado de dentro pode parecer que não dá mais, do lado de dentro pode parecer que não tem como, do lado de dentro pode parecer que a consequência do pecado vai ser maior, do lado de dentro pode parecer que a dor vai ser maior, mas do lado de fora Deus continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele é Deus; se a porta abrir, Ele é Deus; se a porta se fechar, Ele é Deus; se Ele curar, Ele é Deus; se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Os diáconos, por favor, vem cá, um diácono, pode vir.
Olha aqui para mim, irmão, aqui para mim, aqui. Ele é Deus que está aqui no nosso meio. Ele é Deus que opera. Ele é Deus que manifesta libertação. Ele é Deus que transforma. Ele é Deus que dá vida. Pode deixar, Fábio, só ajuda. Ele é Deus. Em nome de Jesus. Senhor, completa a boa obra nessa família. Essa família é tão amada e querida por nós. Não fique envergonhado não, viu, querido? Porque Ele é Deus. Olhe para mim, preste atenção. Do lado de dentro pode parecer que a sua alma está aflita, mas do lado de fora Ele continua sentado no trono do universo. E como Jesus Cristo disse: eu venci a morte, eu venci a morte. E o apóstolo Paulo disse: onde está a morte, sua grilhão? Porque nas mãos do Deus vivo foi dado todo o poder e toda a autoridade foi dada a Ele. E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus. Então, presta atenção. Presta atenção. Amém. Olha aqui para mim. Pastor Crucídio, pega o pai dela e vai ali. Pode deixar, irmã, fica tranquilo. Fala com a irmã. Ô amado, vai junto com o pastor ali. Ô pastorzão, vai lá junto, né? Presta atenção, vocês olham aqui. Fiquem em paz. Tem coisa que é do corpo, coisa que é espiritual. Deus é quem discerne, dá discernimento ao nosso espírito. Presta atenção. Ele continua sendo Deus. Primeira coisa, fale com a sua alma, porque estás abatido. Segunda coisa, verso de número 8, diz assim: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Já estou encerrando, mas olhe, repete comigo o comecinho desse verso. Diga assim: contudo, bem forte, contudo, durante o dia o Senhor concede a sua misericórdia. Diga para a sua alma: quieta-te. Segundo, creia na misericórdia do Senhor. Creia que é Ele quem concede a misericórdia para você. Como é que eu vou vencer e vou dar um basta? Eu vou passar a inquirir a minha alma, mas eu vou crer na misericórdia do Senhor. Queridos, talvez os homens não te concedam misericórdia. Talvez os homens digam: não, você não merece misericórdia. Mas tenha certeza que durante o dia o Senhor concede a misericórdia, porque a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. E a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos, queridos, destruídos, aniquilados, abalados. Creia que a misericórdia dele se renovou essa manhã, e amanhã de manhã, antes do sol brilhar, a misericórdia de Deus vai raiar sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre o seu lar, sobre a sua família. A misericórdia do Senhor. E então, para nós encerrarmos, verso de número 8 ainda, ele termina assim: e à noite comigo está um cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Tome uma decisão. Todos os dias antes de dormir, cante, celebre, encha a sua casa de louvor e adoração a Deus, e ore ao Deus da sua vida. 3 coisas que o salmista faz para dar um basta. Deixa eu colocar a terceira, esqueci. Passa a inquirir a alma, passa a crer na misericórdia, e passa a cantar, orar e volta a celebrar. Quero te convidar a fechar seus olhos, a curvar sua cabeça. Teu Deus onde está? Talvez você está com vergonha de qualquer coisa. Talvez alguém está perguntando onde é que está o seu Deus. E quando Ele vem, queridos, coisas diferentes se manifestam no nosso meio.
que foi feito? Cadê Deus? Será que Ele encolheu seus braços? Será que Ele ficou mudo? Será que Ele esqueceu de mim? Tudo está confuso, desacreditado. Talvez você já há algum tempo não tenha conseguido mais celebrar, não tenha tido mais prazer em adorar a Deus como antes você adorava. Talvez está enfrentando alguma ironia da vida, dizendo: poxa, mas como que um servo de Deus passa por isso? Como uma mulher de Deus passa por isso? Como que numa igreja acontece isso? Como que um líder passa por isso? Sabe as ironias quando nós perguntamos: é possível um crente ficar desempregado? É possível faltar isso ou aquilo? Como? Diga a sua alma: aquieta-te, espere em Deus, Ele é o meu auxílio. Cante, diga ainda: eu o louvarei, pois é o meu Deus. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus conosco, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus ao nosso lado, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus que não nega, Ele é o Deus que continuará no controle de todas as coisas. Ele não nega, mesmo quando nós negamos. Espírito Santo de Deus, oh Pai, eu quero te agradecer pelo livro de Salmos. Oh, aleluia. Eu quero te agradecer, Pai, porque há muitos dias as nossas almas podem ficar abatidas. Eu quero te agradecer porque quando nós sofremos percas que parecem que não tem mais volta, quando nós sofremos vergonhas que parece que não tem mais solução, quando nós somos abatidos, quando nós perdemos, quando nós fracassamos, quando nós somos roubados ou quando nós roubamos, Senhor, nosso coração fica tão apertado. E eu sei que há pessoas que estão assim essa noite, porque o Senhor trouxe aqui neste lugar. Mas nessa noite, Pai, nos ensina a colocar a mão no peito e dizer: aquieta-te, aquieta-te, ó minha alma, porque eu ainda o louvarei. Aquieta-te, ó minha alma, porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus que faz nova todas as coisas, Ele é o Deus que traz esperança onde não tem mais esperança, Ele é o Deus que traz vida, mesmo depois que o morto esteja 4 dias enterrado, Ele é o Deus que faz paralítico andar, Ele é Deus que faz cego enxergar, Ele é Deus que estende misericórdia, Ele é o Deus que diz: os seus pecados são perdoados, levanta-te, anda. Ele é o Deus que ressuscita, Ele é o Deus que venceu a morte, Ele é o Deus que está sentado no trono do universo, Ele é Deus que um dia voltará montado num cavalo branco, e na sua coxa direita e no manto estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Aquieta-te, ó minha alma, e espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Oh, aleluia. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Oh Senhor, colocaremos a nossa esperança em Ti, firmaremos a nossa âncora em Ti. Sabemos que a nossa vida não está, Senhor, solta como um barco à deriva, não. Estamos firmados em Ti, a nossa confiança está em Ti, porque eu estou bem certo que nem principados, nem potestade, nem coisas dos presentes, nem do porvir, poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Nós cremos nisso e esperamos nisso. Aleluia. Você que crê nisso e quer colocar toda a sua confiança nele, quer voltar para casa e cantar e orar e pedir ajuda para Deus,
Eu te convido a ficar de pé nesse instante. Quero convidar toda a igreja a colocar a mão assim sobre o peito, sobre o coração, de olhos fechados. Pode aumentar o teclado do Vini. De olhos fechados. Vamos repetir esse trecho desse salmo como uma oração. Eu não sei se você já fez a Bíblia como oração, é uma coisa poderosa. Diga assim comigo aí, falando de você mesmo, diga assim: por que estás abatido a minha alma? Pode dizer bem alto: por que estás abatido a minha alma? Diga assim bem forte para a sua alma: por que te preocupas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio, o Deus da minha salvação. Senhor, Senhor, descansa a nossa alma em Ti. Tu és o socorro bem presente no dia da angústia. Tu és o nosso Salvador. Senhor, eu quero orar pela Tua igreja. Oh Pai, estenda as Tuas mãos de poder sobre esse lugar essa noite. Renova as nossas vidas, renova o nosso ministério, renova a dor deste lugar, aviva a Tua obra. Levanta homens, levanta mulheres que foram abatidos, Senhor, que por algum motivo foram abatidos, se viram no deserto, se viram, ó Deus, naufragando, se viram angustiados, se viram por algum momento da sua vida dizendo: ondas e ondas, abismo e abismo, um problema levando a outro, um caos a outro, e em nome de Jesus, estenda as tuas mãos essa noite e diga: basta, Senhor, para que nós possamos nos colocar de pé, glorificar o Teu nome e louvar a Ti, que é o Deus da nossa salvação. Senhor, que toda noite haja em nossos lábios um cântico ao Deus da minha salvação, que toda noite haja oração e que nós possamos crer na Tua palavra mais do que naquilo que os homens dizem, e que nós possamos crer na Tua palavra mais do que nós estamos vendo, porque, Senhor, há momentos que parece que não vão ter mudanças, há momentos que parece que não vai ter solução, há momentos que parece que o nosso casamento não vai mudar, há momentos que parece que os nossos filhos não vão mudar, há momentos que parece que o nosso ente querido não vai mudar, há momentos que parece que o nosso ministério acabou, que a nossa vida acabou, mas que nós possamos nesse momento dizer: ainda o louvarei, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Renova a sua misericórdia. Oh, canta renova a alegria da salvação em cada coração. Renova, renova, renova. Coloca um cântico novo, 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 coloca um cântico novo sobre a Tua igreja em nome de Jesus. E nos dê a Tua paz e o Teu socorro, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus, Deus que renova como o nosso Deus, Deus que perdoa e faz nova todas as coisas. Despede-nos em paz agora aos nossos lares, Senhor. Envia a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sobre cada vida, e que possamos voltar para casa com a Tua palavra, que é penetrante, capaz de separar alma e espírito, capaz de ir no mais profundo da nossa medula, capaz de prescutar a nossa alma, de conhecer. Ministra essa palavra e guarda, porque o homem fala ao ouvido, Senhor, eu só falo ao ouvido, mas o Senhor fala no coração, e o Senhor renova. Dá-nos a Tua paz, despede-nos em paz,
em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Se é para Ele, faça mais forte. Deus te abençoe, te guarde, resplandeça sobre ti a glória dele. Semana que vem vamos continuar no livro de Salmos. Dê um abraço gostoso da pessoa que está do seu lado. E creia que ainda o louvaremos.